E foi. Eu era criança, mas minha mãe viu e gostou muito. Eu também não tinha nascido ainda, mas eu escutei falar desse filme. Olha, Poxa, então você, a Celina e a Vera assistiram o filme de hoje, Arizona Nunca Mais, no cinema, que é de 87, né? Então, nessa época. ela também. A Celina também assistiu no cinema? Também, também. Eu assisti, foi muito bom. Não em 87, eu acho que assisti depois. Eu assisti naquela época, não sei se foi 87, 88, por aí. Foi nessa época mesmo. E foi. É, eu era criança, mas minha mãe viu e gostou muito. Eu também não tinha nascido ainda, mas eu escutei falar desse filme. Olha, olha, eu na época, o meu filho Gabriel, do meio, né? O Gabriel estava com 1 ano, 2, quer dizer, eu estava nessa vibe de criança pequena, aí que eu Isso! vejo. Aí hoje eu convidei a nossa amiga aqui do Cineclube, Guará, né? É Guaraciaba Bernasconi Puertas. Nunes Avênia Poetas. Olha só o nome dela que é gigante. Aí eu resumi para Puertas, né? Isso. Eu e a Guará, a gente assistiu esse filme, o primeiro que a gente vai assistir, que é um curta de uma atriz palhaça, psicóloga e agora cineasta também, a Andressa Rasbon, que estava grávida durante a pandemia e no edital Aldir Blanc da outra vez, ela fez um filme com um dinheirinho curtinho, assim, em casa, e assim, puro Charlie Chaplin, e dessa passagem, né, da gente, da gravidez e dos primeiros meses, né, da criança. E eu e a Guará, a gente estava junto, a gente assistiu, a gente viu e chorou. Aí a Guará, eu coloquei lá, Guaraciaba, Puertas, como se fosse administradora, mas na verdade a Guará é a melhor mãe que eu conheço na face da terra. Aí, né, mãe é um trabalho também, não É um remunerado, né? trabalho. Nossa, se é. E aí, então, a Guará está aqui como mãe também, para comentar o primeiro filme, o segundo filme, e vamos ver se a Andressa entra depois para o debate, né? Agora vai ser isso. Outra gravação. Vou abrindo os vídeos aqui. Agora a gente está com a presença da nossa Andressa, diretora do primeiro filme. Andressa, mil desculpas demorar para mandar o link para você. Gente, boa noite. Lilian, pior que a culpa também foi minha, porque eu tava. Olá. Olá, esse é o Benjamin, muso Oi, inspirador. Benjamin! Eu tava na cabeça que era 7 horas, eu até ia me atrasar um pouquinho. Quando eu vi, estava rolando o filme. Mas que bom, que delícia pegar esse filme dos irmãos Coen. Eu não conhecia, fiquei apaixonada. É Ah, maravilhoso. O Benjamin estava tentando assistir, eu desviando aqui o celular, ele ficou ouvindo historinha, né? E é isso, pena que eu não pude ouvir. Tem a gravação, depois eu queria ouvir o feedback, como é que foi para o pessoal assistir. Foi um Eu filme feito em gravei, pandemia. eu gravei o comecinho, depois eu te mostro, mas aqui tá gravando também, né? E aí depois Ah, eu vou tentar juntar os maravilha, dois num só e colocar no YouTube pra gente, né? que Aí tem que maravilha, colocar gente. aquelas logos, tudo, né? Enfim. Mas, nossa, conta pra gente um pouquinho do processo de você ter feito esse filme, que eu chamei a Guará para estar aqui com a gente hoje também, tudo porque a bom? gente assistiu seu Tudo filme bem. juntas e a gente riu e chorou demais quando a gente viu o seu filme, né? Gente, foi muita surpresa, assim. Eu estava até falando pro Da Luz como esse filme está rendendo, porque quando teve o lockdown, né, eu estava no puerpério, e aí mais para frente, assim, quando o Benjamin já tinha uns 3 meses ou um pouco mais, essa vivência louca de maternidade que eu nunca imaginava, e ainda mais no isolamento, né, sem muita rede de apoio, eu fiquei muito com essa
vontade de elaborar de alguma maneira o que eu estava vivendo. E aí os teatros estavam fechados, né? E os editais da Aldir Blanc até estavam incentivando essas produções audiovisuais. E aí eu lembro que eu peguei assim, para pessoa física, e encasquetei que eu queria fazer, não com a minha palhaça, eu tenho um trabalho de palhaça mesmo, né, com nariz vermelho, mas aí eu queria fazer, quando vai para palhaçaria e cinema, me veio logo os filmes mudos do Chaplin. E eu tinha muita vontade de fazer muita comédia física, só que eu estava muito cansada também. Aí eu fui escrevendo um roteiro das coisas assim que eu acho que eram fortes nessa vivência, especialmente a amamentação. E fiz, e muito nesse contexto assim de pandemia, né, uma mãe de classe média dentro de casa, com apoio do marido, né? Mas o meu marido na época também saía ainda para trabalhar um pouco, que ele além de ser artista também, ele trabalha com pão. Não sei se vocês conhecem o Pão do Luiz, já joga o merchan aqui. E aí, e aí foi isso, assim, curiosamente, apesar de ter sido um recorte muito específico na minha cabeça, né, muito específico, eu escutei relatos de muitas mães se identificando, assim, com essa vivência. E eu fiquei pensando que por mais que tenha sido na pandemia, a sobrecarga, a exaustão, essa vontade de sair correndo, mas também não quer, né, porque é um amor muito grande, tudo enfim, existem certas vivências que são muito parecidas, né? E às vezes, por mais que você tenha rede de apoio, às vezes as pessoas também não entendem, elas chegam e elas querem segurar o bebê, né? Não entende que vai te ajudar a se lavar uma louça. Que você tá, então, eu acho que foi muito divertido. Foi muito divertido por ter falado de uma coisa muito pessoal, que estava precisando rir um pouco e por ver que, na verdade, é uma coisa que as mães estão passando isso, ó, muito, mães e cuidadoras e cuidadores também, né? Que, na verdade, quando você está responsável por um bebê, seja, né, mulher, homem, não binário, o que você tem uma responsabilidade muito grande, é muita demanda, e a demanda no tempo da criança, né? O tempo que a criança faz cocô, o tempo que a criança está com fome, o tempo que a criança quer dormir ou acordou, você está ali disponível. Então, descobrir esse tempo do outro foi uma vivência cômica, né? Dura e cômica. E eu fiquei muito feliz, porque o filme, ele tá aí, ó, fez um bonequinho aqui. Oi, Benjamin! 4 anos, gente. E agora eu tô tão independente que eu nem acredito, assim. Ah, Maravilhoso. é muito bom. Bem que todo mundo me falava, né? Vai passar, vai passar. Vocês não sabem, mas é verdade, as pessoas sabem, passa e passa realmente rápido, e depois vocês já ficam com saudade e fica, meu Deus, eu não acredito que eu tô com saudade do bebezinho. Que delícia, meu amor. E é isso. E eu tô feliz que o filme está participando aqui, vai participar também do Serra Cine, tá aí rodando. Ah, eu também estava na curadoria do Serra Cine e fiz questão de falar, gente, esse filme tem que passar. Mas aí todo mundo já tinha dado a mesma nota que eu, então não foi jabá meu, não. Todas as outras pessoas amaram. Ai, que bom, que maravilha. Assim, Guará, a nossa convidada de hoje, que você não estava aqui no começo, mas eu falei, é a melhor mãe que eu conheço, porque eu conheço os dois imagina. filhos dela também. Quero dicas. Mas eu tenho gêmeos, hoje com 24 anos. E eu me Eu lembro identifiquei de muito. você. Eu Isso. lembro. Você Eu virou para me... mim e falou assim: eu só vou dizer uma coisa, gêmeos. E eu comecei a rir, porque pensei, meu Deus. Isso aí. E assim, eu fiquei desesperada os 3 primeiros meses, porque eu estava acostumada a trabalhar. Eu trabalhava fora, trabalhei até o final da gravidez. E quando eles nasceram, eu fiquei em casa. E o trabalho era triplicado, não era nem dobrado. A dona de casa trabalha muito mais, a mãe trabalha muito mais do que 8 horas por dia, 12 por dia.
E eu me sentia burra, porque eu só falava de cocô. Era cocô, 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 não tinha outro assunto, né? E eu não dormia os 3 primeiros meses, porque um acordava de 3 em 3 horas para mamar, o outro de 2 em 2. Então, era assim, os 3 meses eu colher aqui, sem dormir. E o pediatra deles, muito sábio, um grande médico, maravilhoso, Sérgio Crestana, eu estava no Sul na época, ele é de lá, e ele falou: Guará, não vai amamentar de madrugada, senão você vai ficar doente. Não me adianta uma mãe doente, eu vou ter que cuidar de você e dos bebês. Então, completa com NAN. E aí eu comecei, eu não fiquei nessa noia, ai, mas não vou dar meu leite. Ele falou: o NAN é igual ao leite materno. Você pode amamentar tranquila seu filho. E na gestação, esses dias eu postei no Instagram que a gente educa os filhos de berço e na gestação, porque o que eu fazia na gestação? Eu conversava todos os dias, toda hora, com a minha barriga. E falava: vocês vão ser uns anjinhos, não vão dar trabalho para mamãe, né? Fica quietinho, deixa a mamãe trabalhar, não dá enjoo na mamãe, deixa a mamãe trabalhar. E assim foi. E, e quando passou, aí, né, que eu pulei, aí eu estava lá dando NAN para eles, meu ex-marido contra, achando absurdo eu dar NAN, mas eu bati o pé e dei o NAN. E quando eles fizeram 4 meses, foi surpreendente como um se deu conta do outro. E isso foi muito legal, porque diminuiu a sobrecarga que eu tinha. E hoje eu acho assim, depois do terceiro mês em diante, eu acho que filho único dá mais trabalho do que gêmeos, porque o filho único exige mais atenção dos pais. No caso de gêmeos, eles têm a atenção do irmão, um tem a atenção do outro. E eu notei isso. Com 4 meses de vida deles, eles começaram a se dar conta um do outro. Então, uma já cuidava dos dois. E olha que eu tinha uma babá que me ajudava de 8 da manhã às 6 da tarde. Então, por isso que eu me identifiquei muito com o seu filme, achei maravilhoso. E eu mesmo com a babá, eu tinha que muitas vezes pegar os dois no colo ao mesmo tempo, porque os dois queriam a mãe, que é natural, né? Mas a gente não tem que sentir culpa de querer, quando eles dormem, querer dormir, escovar dente, tomar banho, comer, porque eu não sabia o que eu fazia primeiro quando eles dormiam. Mas passa, realmente passa, e é maravilhoso. Ah, beleza. Eu Obrigada. amei esse relato. Dá vontade de fazer um filme com os gêmeos, porque esse é muito engraçado. Imagina, né, as situações. Que delícia. É bom ouvir esse relato. E Eu fico ia ao feliz banheiro. também que o filme fale disso, fale também. É muito legal. Eu vi você no filme, né? Querendo ir ao banheiro e não podendo. E isso, eu mesmo com uma ajudante, que ela me ajudou 2 anos e meio com eles, mesmo assim, eu ia ao banheiro, estavam os dois lá batendo na porta. Mamãe, Quando não mamãe. começa a entrar no gente, né, depois. Mas eu Aí acho que tem uma coisa muito da privação de sono, ela afeta muito o seu julgamento, o humor, sim, então tem coisa que a gente faz assim, realmente, às vezes eu podia pensando assim, né? Gente, bota a criança no berço chorando, faz o xixi rapidinho e volta. Mas parece que seu julgamento fica meio afetado, assim, fica, tá privado de sono. Tá fica. esquisito, assim. E todo aquele boom hormonal, né, também. Então, é muita coisa. Eu chorava muito, e até pelo fato de eu não estar trabalhando. Eu queria voltar para o mercado, eu queria trabalhar, mas aí eu ia pagar para trabalhar,
né? Porque tinha que ter mais de uma pessoa cuidando deles para eu estar na rua trabalhando. E no fim eu me conscientizei, eu lia muito Pais e Filhos, Crescer, e aí eu cheguei à conclusão que o melhor para eles era que eu ficasse em casa cuidando deles. Eu cuidei deles em casa até os 7 anos. Só depois que eu me separei do meu ex-marido, eles tinham 7 anos que eu comecei a trabalhar fora o dia inteiro, que aí eu vim morar com a minha mãe. Aí minha mãe ficava com eles para eu trabalhar. Hum. Então, a gente tem inscrição aqui do Áquila, do Zé, da Eliane, se eu não me engano, levantaram a mão também. Quem mais gostaria de falar? Dona Vilma. Então, Áquila, depois a Eliane, depois Dona Vilma. Deve contar aquela história da mamadeira. Deixa pra... Eu vou contar a história do. Pode falar, Andressa, Áquila. Andressa, seu filme é maravilhoso, adorei. Ah, ele tem um tempo e um ritmo muito bom. A coisa é meio entrecortada, né? Quer dizer, o ritmo, ele tem um ritmo entrecortado que dá tempo para você achar graça, né? E, e agora te vendo, você vejo como você é boa atriz, né? Porque você é completamente diferente do personagem. Quer dizer, eu nunca reconheceria você na rua através do personagem. Então, você tem um personagem que não é só autobiográfico, mas é um personagem. Então, parabéns. A música é perfeita e a escolha da música foi ótima, né? Quer dizer, como é o nome? Aquela primeira música que eu esqueci o nome, ela tem uma coisa muito envolvente, lenta, né? Paloma, a Paloma, que tem aquela coisa do voo, né? E que então tem essa coisa lenta do voo e sua agonia incrível, e o seu tempo ah, rítmico muito especial. Parabéns. E eu acho que a nossa diretora Lília, que montou esse nosso programa de hoje, esse casamento dos dois filmes foi ótimo. E eu fiquei pensando, eu acho que todos os dois, e o segundo, o filme dos irmãos Coen, esse filme é todo uma metáfora. Tudo é metafórico. Quer dizer, tudo metafórico sobre a responsabilidade de ter filho, o desafio de ter filho, a coisa que é meio impensada de ter filho, porque raramente a gente planeja, né? A, a aflição, o sofrimento, a monstruosidade que um bebê pode ser, né? O bebê pode ser um monstro, o bebê pode ser aquele homem da motocicleta, não é? Sabe, o bebê não negocia, o bebê não negocia, é terrível. Você está lidando com uma criatura que tem desejos, necessidades até parecidas com as suas, né? E não negocia. Então você tem que enfrentar aquela situação como aquele cara da motocicleta que vem com dois espingardas de cano duplo, faca, tudo em cima de você, e você lá sem conseguir negociar com o cara. E, ao mesmo tempo, o prazer que aquilo te dá, não é? Como o bandidão, o segundo bandido, que tem uma cara gorda assim, que vai ficando apaixonado pelo bebê, né? E o que eles fazem com esse bebê, né? O bebê olha para a câmera e sorri, né? O, o bebê é um personagem de uma sedução enorme. Então, aquele bebê que pode ser extremamente sedutor, de repente ele pode estar te dando porrada, né? Então, a gente está sempre desarmado. Assim, essa primeira fase, eu estou falando, quer dizer, da paternidade e da maternidade, que eu fui companheiro, não é? De mães. E a gente está o tempo todo sendo julgado e sendo incompreendido e numa situação inegociável. Não tem negociação, não tem papo. É assim, ele decreta e é assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Que legal, obrigada, Áquila. Muito bom, adorei pensar no bebê como o monstro da bicicleta, motocicleta. Então, agora a Eliane, Zé,
Depois Dona Vilma, Vera e Otávio. Quem quiser falar, só levantar a mão. Oi, Andressa, parabéns, adorei o filme. Você conseguiu passar, né, aquele momento que é uma mistura que a gente de amor e de raiva ao mesmo tempo, que você tem essas variações. E eu me reportei ao meu primeiro filho, foi muito engraçado, uma cena, aquela cena dele fazendo xixi na sua cara. Eu, quando tive meu primeiro filho, eu não tinha experiência nenhuma de criança, porque eu sou filha única, nunca tinha segurado um bebê no colo. Aí, quando ele tinha assim 2 dias, quando eu fui para casa, no dia que eu cheguei em casa do hospital, a minha mãe estava lá comigo, mas o Zé saiu para registrar o Felipe e a minha mãe foi junto porque foi comprar alguma coisa para mim que eu estava precisando. Eu fiquei sozinha com ele, com o neném. E naquela época ainda era fralda de pano, que você tinha que botar o alfinete, não sei o que. E ele, aí estava todo molhado, eu botei em cima da minha cama, eu não conseguia botar a fralda de jeito nenhum. Aí, daqui a pouco, veio aquele xixi todo na minha cara. Eu estava com o Rob e eu suava, foi em março, no Rio de Janeiro, eu suava, pingava. Aí eu tirei o Rob, fiquei pelada, pendurei o Rob na minha cama, que tinha uma lâmpada acesa. Isso tudo para tentar trocar a fralda. Aí, daqui a pouco, eu comecei a sentir um cheiro de queimado. Quando eu olhei, o Rob estava pegando fogo, porque eu botei em cima da lâmpada. Olha, aí tinha uma empregada em casa. Eu comecei a gritar e ela veio ver o que é. Foi uma confusão. E aí, mas eu gostei que você tratou isso de uma maneira muito leve, muito engraçada, né? Parabéns, foi muito bom. E o filme, segundo o filme, realmente acho que o Átila retratou muito bem, né? Porque eu não tinha feito essa associação com o cara da moto, não, mas realmente a criança é um tiranozinho, né? E o bebê, aquele bebê é um doce. Quando ele pega a coisa, esconde assim a carinha, né? Muito fofo. Ah, beleza. Obrigada, Eliane. Zé, quer comentar também? Zé não viu o filme, ele viu o jogo. Não, eu vi o jogo, Ah, sim, mas competimos com o Flamengo. eu vi o curta e adorei. Ah, o Eu curta vi o curta e adorei. E agora, como é a minha mãe que vai falar daqui a pouco, ela deve ser lembrada da história, que não sei se já é que ela está pensando, da mamadeira, tá? Vê se ela se lembra da história de uma mamadeira famosa na família. Beleza. Dona Vilma, então? É muito rápido o meu depoimento. Que nem a Eliane disse, eu também sou filha única. Eu sei que ela foi filha única, mas eu também sou. E tive 5. Agora, tem um verbo que a gente tem que esquecer depois que dá o primeiro filho. É o verbo dormir. Dormir não faz mais parte da vida da gente. Deixa eu falar. Agora, eu não posso nem me queixar disso, porque eu tive um marido muito presente que me deu. O Zé já ouviu essa história. Eu tinha uma mamadeira para dar às 10 horas da noite. Ele, às 10 horas, estava lá na frente com a mamadeira para me dar, para eu poder dormir. Legal. Então, eu não posso me queixar de nada. Minha vida com 5, ele está aí para dizer, foi maravilhosa. Ah, que lindo, que legal. O que ela não comentou, Ela me contou a história boa. teve uma vez que o meu pai foi lá, esquentou a mamadeira, trouxe, ele também morrendo de sono, ela morrendo de sono, e ela falou, ele pegou a mamadeira e entregou na mão dela. Pode dar a mamadeira. Ela pegou e tomou. Na verdade, a gente está morrendo de sono. Eu nem sabia se era para mim, se era para ele.
era para ele. Mas eu botei a mamadeira para mim. Isso Que ótimo! Acontece, é o acontece. preço da gente ser mãe cedo. Agora vai aguentando. O resto a gente vê depois. Mas eu acho muito vantajoso ser mãe cedo. Eu fui mãe aos 24 anos. E eu acho que a gente tem mais paciência, mais pique, Ah, você brinca mais com a criança. Eu acho que eu fui mãe numa idade boa, porque agora eles estão grandes, eu curto a minha vida, eu aproveito. Eu acho uma idade boa. Eu fui mãe com 16. Aí eu também tomaria mamadeira se chegasse com uma mamadeira para mim, com certeza. E eu adorei isso, dona Vilma. Não existe o verbo dormir. Não. E a Bibi não adorei. dorme até hoje. Dormir acaba. A gente Acaba não também. dorme até caindo no chão, porque a gente quer a palavra dormir fica na cabeça, mas não dá para dormir, né? Ela também foi, ela foi mãe verdade. com 17 anos, né? Ela foi mãe com Mas o Zé sabe 17. que eu A tomei mesma idade. no lugar dele. E eu até hoje espero meus filhos acordados. Se eles estão na rua à noite, eu espero Isso. eles chegarem em casa, eu estou acordada. Não, e durante o dia a Guará é assim. Por isso que eu percebi, né? Eu não conheço a Guará há muitos anos, mas Eu eles monitoro. ligam para ela, eles mandam mensagem: mãe, É, você é aonde? é Mãe, verdade. ele já tem 20 e tantos, mas eles sabem que ela fica preocupada, então eles saem junto com ela, eles são muito carinhosos. Aí eu falei, pô, que mãezona que você é, que eles sabem a preocupação dela, né? E aí ela fala, não, volta cedo hoje, amanhã você tem que acordar cedo para trabalhar, pode voltando cedo. Quando vê, eles chegam, eles voltam cedo mesmo. Isso é E verdade. obedecem bem agora. Mas eu acho que é isso, eu acho que é essa coisa, como eu falei, da gestação, né? De você conversar, carinho, dizer que são os anjinhos, que não vão dar trabalho, porque o pai deles dizia: dois meninos vão ser terríveis. Falava: não, vocês não vão dar trabalho para mamãe, vocês vão ser uns amores, vocês são uns anjinhos. Eu acho que é isso mesmo, é o carinho, né? Eu nunca neguei colo, queria colo, eu dava colo, não tinha. Minha mãe, ai, deixa no berço chorando. Eu falava, ah, não, eu não aguento, o choro acaba comigo. O choro de bebê invade a gente, né? É o homem da motocicleta. É, é o homem da Oi. motocicleta. Então, eu levantei a mão. Eu amei o documento, assim, a animação, o curta da Andressa. É demais, realmente, Andressa, você está de parabéns. Diz tudo aquilo mesmo, né? E não importa se você tem gente para ajudar ou não, porque realmente é complicado, principalmente o primeiro, né? Que você fica assim, não sabe o que vai fazer, se vai dar certo, se não vai dar certo, como é que faz, como é que vai. Eu acho que hoje em dia talvez seja um pouco melhor, mas que se falava muito pouco do puerpério. O negócio é assim, o parto, a gestação, aí tem viu várias coisas, faz yoga, faz não sei o quê, faz respiração, mas aí depois que nasce, você fica abandonado, assim, todo mundo, pronto, agora já nasceu. E aí você, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? O que é? Né? Então, eu acho que isso, o cuidado com o puerpério é uma coisa importante, porque é isso, as pessoas ficam sem saber o que fazer, ficam muito sozinhas, mesmo quando já sabem o que fazer, né? Esse caso aí dos 5 filhos, a minha mãe, que também teve 5 filhos, ela disse que ia tudo uma escadinha, com 1 ano e meio de diferença para cada um. Ela disse que olhava para a pessoa e falava assim: será que essa pessoa dorme? Eu só conseguia pensar nisso, eu não conseguia pensar em outra coisa. Enfim, eu tive 3, mas assim, eu sou touro com ascendente touro,
e Lua em Câncer. Então, é assim, eu tinha que ter filho, eu era pior que essa Holly Hunt aí, pior do que a personagem do filme. Eu tinha que ter filho. Ainda consegui esperar até me formar, mas aí logo depois engravidei, que era uma coisa compulsória, né? E, enfim, acabou dando tudo certo, tive três. Eu acho até que deu três, trabalho, tudo, mas assim, eu não me lembro de uma forma. Eu acho até que quando é bebê ainda é melhor do que quando começa a andar. Entre 1 e 2 anos, eu acho que é a pior fase, que você não pode tirar o olho da criança. E ao mesmo tempo, ele ainda não entende muito bem para você explicar as coisas, né? Aí fica aquela situação, mas é muito divertido. É assim, eu acho que, não, no final das contas, eu acho sempre que foi muito, muito divertido, muito bom. É legal. É uma relação muito, muito, muito boa, muito intensa, né? Que eu acho que. Aí, quando eu tive os três, no terceiro, aí os dois outros ainda eram mais ou menos criança, eu tive o terceiro, aí fiquei de licença em casa, mas aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei muito em casa. Chegou uma hora que me deu um desespero, aí eu peguei assim, um jornal e vi falei assim, eu vou ver um filme adulto. Aí eu vi lá, O Processo, de Kafka, estava passando no cinema, eu peguei e saí de casa, uma chuva, eu peguei guarda-chuva, eu falei assim, não, eu tenho que ir. Aí eu saí, consegui sair de casa, peguei, fui para aquele cinema, fiquei lá, parecia assim que eu estava vendo assim, uma coisa maravilhosa, a 10ª maravilha do mundo, aquele filme pesado, complicado, assim, eu assim, ai que bom, um filme adulto, você fica meio fazendo coisa de criança, estou fazendo coisa de criança. Então, mas é assim mesmo. É isso aí. Ah, que legal. Eu assisti também, a primeira vez que eu fiquei longe da Bibi mais de meia hora foi para assistir Titanic no cinema em Varginha. Aí meu pai foi, me dirigiu até lá, assim, e aí ele ficou com a Bibi enquanto eu assisti o filme. Fui eu e meu irmão. Vará, Olha, quer comentar? Depois Quero. é o Aqua, depois a Terezinha, depois a Beth. Obrigada, Vera. A Vera falou que ela queria, né, muito ser mãe. Eu sempre quis ser mãe de gêmeos, engraçado. Eu falava desde os 14, 15 anos, eu tenho minha amiga de infância que comenta isso, né? Ela é incrível, como você falava que queria ter gêmeos, e eu dizia, eu quero dois meninos diferentes. Eu não sei se eu vou casar e ter filho, mas se eu casar e tiver filho, eu quero dois meninos diferentes e gêmeos, né? E 10 anos depois disso, eles nasceram. Então, assim, foi muito legal. E eu sempre me imaginei mais mãe de menino do que de menina, apesar não tem nada contra menina, acho lindo, você arruma igual, você divide roupa, você maquiagem, tudo isso. Eu faço isso hoje com a minha nora. Sinto falta de ter tido uma menina também, mas eu sempre fui muito moleca, então por isso que me imaginava mãe de menino. E no fim é muito bom, e é uma relação boa, como a Lília falou, eu tenho uma relação boa com eles, do ponto assim, hoje aquela música são meus filhos que tomam conta de mim, porque assim, se eu tiver que tomar remédio, eles, mãe, tá na hora do remédio, vai tomar seu remédio, toma na minha frente. Manda foto que você está tomando remédio quando eles não estão em casa. Então é assim. Mas eu acho que é isso, é esse cuidado que eu sempre tive com eles, hoje eles têm comigo, é muito gostoso. Mas é o que eu estava dizendo, eu nunca neguei um colo, saíam comigo, como eu não tinha gente para conversar, adulta do meu lado, eu conversava com eles bebês amamentando e eu conversando, falando tudo que eu estava sentindo, falando para eles, e eles foram crescendo, e mamãe, por que que você está chorando? Eu, por isso, assim, assim, filho. Mãe, não fica triste, não.
E eu acho que essa relação de verdade com teu filho, eu acho que é o que você tem que ter. Quando eu me separei, eu não escondi nada deles. Eles ficaram tristes, porque eles queriam ficar com o pai e com a mãe, lógico, juntos. Só que eu falei, olha, o papai fez isso, assim, assim para a mamãe, não dá mais para ficar com o papai. Vocês querem ficar com o papai ou querem ir embora com a mamãe? Eles tinham 7 anos. Eles, não, mãe, a gente quer ir embora com você. Eu falei, então tá bom. Claro, numa linguagem que eles pudessem entender, mas eu nunca menti para eles. Eu acho que você mentir para a criança, você não está poupando a criança, você está fazendo mal para ela. Você tem que falar numa linguagem leve, que ela vai entender. Mas, assim, eu acho que foi isso que eu fiz com meus filhos e que deu certo e que eu faço até hoje, né? Mas olha, eu jamais queria ter gêmeos. Eu tinha, ao contrário, eu tinha uma ideia assim, tudo menos gêmeos. Por favor, Eu menos sempre gêmeos. fiz. Eu sempre achei lindo, lindo, e criar junto. E eu pensava, é uma gravidez só, porque eu tinha medo, era da gravidez, né? Uma gravidez só e tá bom. Então, beleza. Então, agora é o Áquila, depois a Terezinha e depois a Beth. Deixa eu baixar minha mão. Ah, não, não mudo, Áquila. Ouça. Uma coisa que eu achei importante no filme do Coen, e não falei, foi que puericultura é uma questão prática. Quer dizer, a teoria, em geral, é completamente inútil, apesar de ter muita gente que escreveu muito bem sobre puericultura. Então, eu me identifiquei porque tinha esse livro do Dr. Spock, né? Baby and Child Care. Tinha, e esse livro estava sempre fechado, esquecido num canto, lembrava, mas tinha que ter a teoria. Quer dizer, é quase como um missal, né? Tinha que ter o livro do Dr. Spock. Eu me lembro também de viajar, levar as crianças, fralda e o livro do Dr. Spock, que nunca se abria. O Então, filme eu achei muito. Ele usa metáforas formidáveis, né? Quer dizer, esse filme é de gente muito experiente. E aí um recado pessoal para a Andressa é que eu só acredito no pão do Luiz. Ah, eu não acredito, sabe? Outro pão eu não acredito, só pão do Luiz, que é o verdadeiro, assim, é o pão. E eu vou aproveitar que eu vou aproveitar que eu não tenho bebê em casa e vou dormir agora. Tchau, tchau. Boa noite. Olha, Boa noite. bota o pão Valeu, do Luiz, Áquila. Tchau. bota Boa o pão do noite. Luiz Até e o apoio que o amanhã. Agnes disse. Até amanhã. Agradecido. Mas sabe, Vamos, a tá, Terezinha da Beth e depois. Então, beleza. Pode falar, Terezinha. Pronto, botei o som. Primeiro, eu quero parabenizar a Andressa por ser esposa do Luiz, que eu, nossa, desde muito tempo, ou na Casa Da Luz. Castor, ou na Via Verde, eu compro o pão do Luiz, e o meu preferido é com rótulo preto, com aquele tempero alemão, Kimmel ou Kummel, não sei como fala. Eu adoro aquele pão. Enfim, parabéns, porque até hoje é muito consumido por muitos. Não dá vazão. Se eu não chegar no dia que chega, que é uma vez por semana, vou morrer querendo. Bom, e te dar parabéns não só pelo seu marido, o Pão do Luiz, que é o nome mesmo, Pão do Luiz, como É o da Luz, que é filho do Luiz. que é o quê? O da Luz, que é filho do Luiz. Da Luz? É, o da Luz é filho do Luiz e eles dois trabalham no Pão do Luiz. Ah, que legal. Da Luz é um sobrenome? É um Não, é o nome dele. Ah, Nome é? dele. Não É, sabia. o Luiz ele fez o pão, começou a fazer o pão ali quando o da Luz nasceu. Aí quando o da Luz já estava com uns 15 anos, já começou a trabalhar junto e tá aí que até legal. hoje. Aí Que o pão legal. tem a idade dele, o pão tem 36 anos.
Puxa, eu não sabia que tinha tanto tempo. É. Aliás, hoje, pegando um gancho de tanto tempo, eu tive o privilégio ontem de assistir o Lulu Santos, que eu sou fã, que também tem muito tempo cantando, já cabelo branco que nem o meu, muito tempo, e eu não sabia. Para mim, o dom dele era compor e cantar. E hoje, quem viu, escutou com Herbert Viana dos Paralamas, que para ele é o melhor guitarrista do mundo, Lulu Santos. Eu não sabia. Eu que amo guitarra, eu fiquei surpresa. Agora, voltando ao filme. Parabéns a você, Andressa, pela beleza de documentário sobre gravidez. Muito legal mesmo. Mostra para a gente e a gente revive. Tudo aquilo que a gente passou, você conseguiu retratar de uma maneira leve, gostosa. Está de parabéns. Tiro o chapéu para você. Tiro mesmo. E aí vou dar um depoimento meu sobre as duas gravidezes que tive, que a primeira eu me preparei para ter parto normal. Fiz tudo. Fiquei magrinha, não comia pão, ó, nem o do Luiz, mas também tem mais do que isso. Ela fez 50 anos. Não, e eu morava no Rio também. Eu me preparei e na hora H teve que ser cesárea. Fiz um curso de parto sem dor, fiz tudo, a respiração, não adiantou, eu não tinha dilatação nenhuma, então teve que ser cesárea. E ela foi assim um bebê, até hoje é um ser leve. E a segunda gravidez, eu pensava, vou tirar de letra, porque a primeira, nossa, parecia que eu era prática em criar bebê. Nunca tinha tomado conta de um. Fui aprendendo, fazendo. A segunda era exatamente o contrário da primeira. Tudo. E eu achava que a primeira foi facílimo, a segunda seria. A segunda botava tudo na boca, eu tinha que estar atenta, porque um dia eu queria o brinco. Ai, será que ela engoliu? Ó, era um brinquinho pequenininho. Botava tudo. Se ela visse um fiapo, um pedacinho de papel, tudo. Era desde bebê, ela nem andava, ela já botava tudo na boca. Isso é uma das coisas, e eu não vou falar outras, porque diferença total de uma para outra. Para eu poder dar conta do recado, eu fingia que eu estava brincando de boneca. Aí era fácil para mim. Eu falava, eu tenho escrito no álbum minha bonequinha de carne e osso, porque era como eu sentia cuidando delas, porque quem é mãe sabe que é full time. E o segundo, não é? É incrível. E o segundo, eu achei simplesmente genial, nunca podia imaginar. Primeiro, que eu nunca nem tinha ouvido falar, o filme deve ter uns 40 anos. É bem. É o quê? De 85 também? 87. 87? Isso. Eu nunca tinha ouvido falar e achei que quem produziu ou escreveu a história foi simplesmente genial por ter conseguido, como a Andressa conseguido passar no filme inteiro fortíssimo, cenas super trágicas que nem um momento nos assustou. O tempo inteiro o filme passava humor. Então, eu acho que eu não sou como Lilian, que fala do filme com toda a propriedade, mas eu acho que é o próprio traje cômico. É isso. Beleza, obrigada, Terezinha. Agora o Paulo, depois a Guará
Não, mentira, agora é a Beth, depois o Paulo, depois a Guará, depois a Andressa. Pode falar, Beth. Oi, boa noite. E Andressa, parabéns, adorei o curso. E assim, eu estou me sentindo um peixe fora d'água porque não tenho filho, não sou mãe, não tenho vontade de, se bem que agora já passei da idade, né? Mas nunca assim pensei em ser mãe, sabe, essas coisas. Enfim, mas acho que eu seria uma péssima mãe, então é melhor não ter sido mesmo. Enfim, e Guará, os teus filhos têm quantos anos? Eu não ouvi agora. 24 anos. Já Ah, estão é? formados. Um é formado em alta gastronomia e o outro é formado em jornalismo pela UERJ. Esse da alta gastronomia é formado pelo IGA e agora está fazendo a faculdade de gastronomia. Que legal, É, parabéns. 24 obrigada. anos. E 24 anos. como é que eles chamam? Luiz André e João Pedro. Ah, tá, legal. De Eu 24 criei eles dos 7 anos em diante, deles, né? Quando eles tinham 7 anos, eu me separei do pai deles e criei eles sozinha com a ajuda da minha mãe, da minha família. Nossa, Graças a Deus, o orgulho é duplo ainda. com certeza. Nossa, parabéns mesmo. Então, Obrigada. assim, eu gostei bastante do curta. Né, novamente, parabéns para a Andressa. Assim, super legal, muito legal a linguagem que ela utilizou, assim. Gente, achei muito interessante mesmo. Agora, em relação ao segundo filme, assim, eu gostei, mas não sei, não foi aquela coisa, assim, para ser bem sincera, né? Achei bonito, assim, interessante, mas eu achei que, sei lá, fica faltando mais um pouco na trama, sei, não sei, alguma coisa ficou faltando. Pelo menos para mim, né? Foi o que eu senti, então estou sendo bem sincera. E, bom, é isso, mas os dois trataram aí com a questão, né, de criança, de filho, e que, como eu já falei para vocês, é um assunto que eu não domino, então eu não posso falar com muita propriedade, né? Mas, assim, pelo que eu sei, assim, eu acho que não deve ser fácil ser mãe. Nossa, então a minha opção foi pelos estudos, sabe? Assim, o livro foi meu filho e ficou assim, foi a minha opção, de vida mesmo, foi a questão de dar prioridade ao estudo. Mas legal, mas eu respeito muito quem tem e repito, não deve ser fácil. Ainda mais de trabalhar e ter filho, gente, deve ser uma loucura mesmo, né? Olha, eu trabalhava e a questão do estudo ficou para trás com a gravidez, com a maternidade, mas depois que eu me separei, eu voltei, eu comecei a trabalhar e voltei a estudar com eles pequenos. Mas, Não, claro, eu tinha o apoio da minha mãe, né? Sem a ajuda da minha mãe, eu acredito que eu não teria conseguido, não. eu imagino. É, mas é isso. Mas tudo Beleza. bem. Então tá bom, gente. Bom, obrigada, tá, Lília, pelos filmes aí. Obrigada, Obrigada. Beth. Tchau, Valeu. beijo. Até. Tchau. Tchau, tchau. O Paulo, depois a Guará, porque eu interrompi, ela queria falar, comentar alguma coisa. E depois a Andressa também, se ela quiser falar alguma coisa, comentar a fala do pessoal, pode falar, Paulo. Boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite. Eu achei um filme, uma sacada de fazer esse filme, esse áudio na pandemia, fantástico. Achei tudo certinho, tudo é exatamente aquilo que eu acompanhei quando a minha esposa ficou grávida, né? E, e a gente não tinha experiência nenhuma, não tinha experiência nenhuma e a gente acompanhou isso aí. Achei engraçado aquele momento, Andressa, da bola. A bola vai passar a bola no, passar na porta, eu não passava, e daqui a pouco vai que vai, e foi, e muito, muito legal, muito bacana, parabéns mesmo, fantástico. Assim, o que eu me lembro, assim,
Meu filho tem 32 anos, é filho único, tá? E ele teve, logo quando era neném, bem nenenzinho mesmo, assim, dias, ele teve uma infecçãozinha urinária, ele teve que tomar antibiótico de manhã e à noite. Rapaz, eu e Virgínia, minha esposa, a gente chorava. Quando chegava a pessoa, a gente conseguiu pegar uma pessoa que tivesse uma mão mais, assim, mais coisinha, porque ele nasceu com 3,140 kg, sabe? Então, ele era magrinho, relativamente magro, né? A questão de que foi falado não sei se foi pela Terezinha, não, foi pela mãe do Zé, de não dormir. Realmente a gente dormia muito pouco. E agora eu não sei como que eu fazia, porque naquela época eu trabalhava no polo petroquímico, aqui em Camaçari, que o ônibus passava às 6 horas da manhã. Então 5 horas, 4h30 eu estava acordado. Então a gente eh, minha mãe veio para cá, mas minha mãe ajudou também, minha sogra também ajudou no todo o processo, né? E também cuidadores. E, assim, foi uma experiência fantástica, sabe? E até hoje eu me sinto, eu sou meio pai, muito pai coruja, sabe? Eu sou muito agarrado com meu filho, minha esposa também é uma ótima mãe, sempre muito agarrada, é uma coisa super legal. Mas parabéns. Eu lembrei muito de Charlie Chaplin, viu? Achei engraçado. Parecia que eu estava vendo alguma coisa de Chaplin, porque a forma como você, né, se mexia para lá, para cá, aquela coisa toda, achei muito bacana. Com relação ao filme o do Arizona Nunca Mais, nossa, meu Deus do céu, achei fantástico. Foi muito bem feito. E eu acho que o Acra disse tudo, né? Ele falou tudo, ele foi cheio de metáforas e eu achei assim muito bacana, gostei demais. Uma comédia, né? Mais assim inteligente que eu já assisti. Eu não conhecia e foi muito legal assistir, viu? Mas é isso, gente. Parabéns, Andressa, viu? Gostei demais. Ah, Obrigado, gente. que legal, valeu, obrigada, Paulo. Então, Guará, você queria comentar alguém? Andressa, eu acho que a Vera tá com a mão levantada também. E aí, depois a gente encerra. É rapidinho, porque eu tive também uma boa parceria enquanto eles eram bebês e até os 7 anos de idade deles, foi o pediatra deles. A parceria que eu não tinha do meu ex-marido, companheirismo, para me ajudar com eles, eu ligava para o pediatra e o pediatra me apoiava e dizia é assim mesmo, ou faz assim, assado. Ele tinha mestrado, ele tem, porque ele está vivo ainda, ele tem mestrado em psicologia infantil. E eu tive esse apoio do pediatra deles, o Sérgio Crestano, e ele foi maravilhoso, assim, sabe? Sem esse apoio, porque eu estava longe da minha família, eu estava no Rio Grande do Sul, que meu ex-marido é de lá, eu casei aqui, e ele quis ir embora para lá e nunca mais quis voltar. Eles nasceram lá e eu não tinha o apoio dele, né? Que eu achava que tinha que fazer de um jeito, ele falava que não, tinha que ser do outro, e aí eu ligava para o pediatra, e o pediatra, não, faz do jeito que você acha. Eu falava, beleza. E isso deu brigas homéricas em casa, né? E aí acabou virando ex, dois motivos também. Mas eu acho que é isso, a gente precisa de apoio e pessoas que pensem na mãe, né? Não só no bebê, que era o caso dele, ele era um bom pediatra por isso. Ui? Tá. Porque ele pensava na mãe, no bem-estar da mãe, que é o que ele falava, como eu já disse, uma mãe doente não adianta, porque o bebê vai ficar doente. Então você tem que ter uma mãe saudável para o bebê estar bem, estar saudável, né? Então, isso é muito legal, isso eu nunca esqueci. Então, eu acho que é isso. Foi esse apoio aí que eu tive que me ajudou muito.
Beleza. Beleza, Guará. Então agora a Andressa, depois a Vera e a gente fecha, beleza? Pode falar a Vera antes, que aí eu falo no final já para todo mundo. Sim, Então foi o tá. Otávio que falou, mas aí eu esqueci na hora de dizer. Ele falou assim: ninguém indicou aquele garotinho para o Oscar, não? Aquele bebê para o Oscar? Porque o bebê é um amor, ele não chora, ele está sempre de boas com todas as situações, nada acontece com ele, né? Então, ele devia ter sido indicado para o Oscar. É isso. E nós também somos fãs do Pão do Luiz. Foi Ah, é? uma grande coisa que a Todo gente mundo aqui em conheceu. casa, nossa. Quando eu saí daqui, não tinha esse pão, que eu saí daqui há 40 anos, mais ou menos. Aí, quando eu voltei agora, tinha o Pão do Luiz, um espetáculo. Também não passava. Gente, eu vou contar isso pro Daluz dessa reunião, ele vai ficar muito feliz. Eu vou gravar, eu vou salvar no YouTube depois, aí mostra pra ele. Então vai aparecer, tem que botar lá, né? Apoio, Pão do Luiz, mandar um pão para Isso, você, eu vou Pois colocar, Luiz. é. pode Ô, deixar. Andressa, eu não levantei a mão porque eu não vou comentar de filme mais, não. Eu só quero dizer, quando você disser para o seu marido, que o comentário de todos não foi só dos filmes, foi Pão do também do Luiz. pão dele. E ele aparece, a participação final ali é ele, né? Também, ele também tem um trabalho de palhaçaria comigo, com mais uma galera. E, e é isso, foi essa experiência louca de sair para o teatro e experimentar o audiovisual. É, mas é muito bom também quando isso me deu a oportunidade de ver mais coisas, né? Ver os curtas feitos na cidade, do pessoal daqui, porque participando de eventos também. Esse evento aqui já me trouxe um filme que eu nunca ouvi falar e eu estou muito apaixonada, assim. Gente, o que que é Nicolas Cage? Eu fiquei assim, meu Deus, é ele mesmo, como ele está incrível, nossa, que atuação maravilhosa, assim, de todos. Acho que, assim, eu só queria agradecer demais, todos os relatos que vocês trouxeram, não simplesmente, assim, de vocês terem gostado do filme, claro que é muito bom ouvir isso, né, o que vocês gostaram do curta, que riram, é, é, é muito gostoso, é um alívio também, porque a gente fazendo as coisas é igual a maternidade, né? A gente faz sem saber muito, espera que dê certo, quando tá assim de primeira viagem, né? E para mim o parir é um filho assim também feito de primeira viagem e compartilhar e saber que as pessoas se identificam, ou também não se identificam, porque também é muito legal quando a Elizabeth fala que não é mãe, nunca quis e focou nos estudos, porque eu acho também que esse filme, ele, ele é uma, ele é um outro lado da maternidade que às vezes não se fala tanto, porque as mulheres estão sempre sendo cobradas de serem mãe e que ser mãe é uma coisa incrível e que blá blá blá, sabe? Então todo esse lado sacralizado e lindo, ele já é muito falado. E eu acho que às vezes a gente precisa também ter a liberdade de escolha e de saber que não é tudo tão romântico assim, né? Nada é tão romântico. Então também tinha um pouco desse lado, e eu acho que é um movimento dessa geração. Eu vejo muito Instagram falando sobre maternidade real. Se antigamente tinha o Dr. Spock, hoje tem um monte de influencer de maternidade, você fica até perdido. Ah, você tem que seguir fulano, aí você já viu o que o pediatra tal fala, e é muita coisa, mas eu acho que no fim do dia a gente tem esse clichê, assim, a gente quer muito amar e ser amado, e eu acho muito bonitinho que no filme todos os personagens, eles encontram naquele bebezinho esse esse objeto, assim, onde poder projetar um amor incondicional, assim, a gente se reserva muito, a gente se protege, a gente vive desconfiado, tem uma estrutura que a gente vive que não incentiva tanto na maioria dos espaços
um convívio mais comunitário, de mais troca, de mais afeto. Então, esse momento aqui que a gente está junto, está compartilhando e cria essa comunidade, para mim é muito especial, porque cada relato que eu escuto, eu me sinto menos sozinha, eu me sinto mais acalentada, eu me sinto parte dessa humanidade, de mães, de filhas, de pais, de cuidadores, de pessoas querendo, né, amar aquele anjinho e destruir o tirano, mas o tirano tá ali, e sei lá, assim. E também se irmanar numa comunidade maior que eu acho que é da arte. Então, eu fico muito feliz de ter contato com esse filme hoje. Obrigada de novo, Lilian, por esse convite, por estar aqui nessa partilha do Cineclube. Espero poder estar junta mais vezes também, como espectadora. E é isso, gente. Muita gratidão mesmo. Um beijo para todos e todas e uma boa noite para gente. Beleza, obrigada, Andressa. Seja super bem-vinda. Eu vou te colocar na lista de transmissão, que aí você vai receber na programação. O link é sempre o mesmo, né? Beleza? Ô, Então, Lilian, a Beth, que eu oi. queria falar um negocinho. Aquele livro era do Dr. Spock, que a Andressa falou agora? Você sabe se era? Que aparece Aquele no filme. que aparece no filme. É famoso esse livro? Da época, que aqui no Brasil também tinha o Delamare e hoje é todo mundo, né? A minha mãe É seguia o isso mesmo, Delamare. o meu era Delamare. Foi dificílimo passar adiante, porque hoje em dia ninguém quer livro. Eu tive que botar naquela caixinha do Rei do Mate. A minha mãe seguia o doutor Reinaldo Delamare, me deixava chorar no berço. Deus me livre e guarde. Eu que não seguia ele mesmo. Chorava, eu pegava no colo, embalava, enchia de beijo, punha música, fazia eles dormirem dançando. Era assim, não, Deus me livre. O choro É invade. bom, como é seu nome? Guaraciaba, Guará. Guará. É bom a gente ter um roteiro, eu penso assim, mas a gente também respeitar o nosso coração, porque senão fica muito rígido demais, cheio de normas, de regras. Não. Não. Gente, boa Lilian, noite. eu percebi nos créditos, Lilian, que tem o Arizona como sobrenome. Não sei o que tinha o sobrenome de era nome. Os personagens tinham esse nome, né? Os personagens. Era o nome do pai do bebê e da mãe do bebê, né? Que aí os bebês também chamavam Arizona, né? Ah, tá. E o Era o pai e o sobrenome. Eu também. tá. Isso que eu E também prestei. se passa em Arizona, né? Que é, Ah, tá. e eles são de Minneapolis, de Minnesota. Mas a história do caipirismo dos filmes dele é dos Estados Unidos em geral, Middle West em geral, né? E Arizona enfim, com aqueles cactos malucos, né? Eu fui para Tucson e para Albuquerque. Eu quase morri de calor, mas Não, Albuquerque é Novo México, que é passando por Arizona, né? Mas é muito calor e é muito linda a A paisagem. minha filha casou no Arizona, então aquela estrada cheia de cactos, não tinha nada. Eu falava, gente, você tem que estar com o carro 10, porque são 8 horas de estrada e reta para ir para o Arizona, de Los Angeles. Loucuras Exato. mil. Não Tá bom, 8, mas obrigada, 5 horas. Minha tia mora no Arizona. Não, da onde eu fui bem antes de Los Angeles, onde minha filha ficava, até onde ela foi casar, que foi Arizona, com um americano. Mas levava em torno de 7 a 8 horas. Da onde ela estava, de Los Angeles, é 1h30 menos. Beleza, então, pessoal. Então, ótima semana para todo mundo. Andressa, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Até semana que vem. Até, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Lívia. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.